Muito bom dia, amados irmãos, irmãs e amigos. Vamos, como já foi dito, vamos para a palavra, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 5. E hoje vamos falar de dois elementos muito importantes para a gafanha. Muito importantes para a gafanha. Dois elementos que marcam a nossa existência como gafanha da Nazaré. Quais são eles? O sal, aonde? No bacalhau, não é? E mais? E a luz do farol, não é? Nós temos estas duas marcas na nossa terra, de sal e de luz. São as duas marcas que nós vamos falar esta manhã, com a ajuda do Senhor. Vamos então abrir em Mateus, capítulo 5, e vamos fazer a leitura do verso 13 ao verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Os irmãos notem que há uma mudança no discurso de Jesus. Até aqui Jesus apresentou as bênçãos do bem-aventurado, as bênçãos do cidadão do reino de Deus. Jesus falou até aqui sobre as características daquele que pertence ao reino. Mas agora Jesus passa a falar das responsabilidades. Jesus passa a falar qual é a responsabilidade daquele que se diz ser discípulo. E o existencialismo, uma corrente filosófica que defende que nós não nascemos com um propósito definido, nós não nascemos já com propósitos na vida, com uma definição de quem nós somos como homens e mulheres. Daí depois chegamos às conclusões que vemos hoje em dia. Cada um se identifica com o que quer e com quem quiser. Mas a verdade é que Jesus não nos dá não nos dá margem nenhuma neste texto. O discípulo de Jesus não é alguém que eu imagino que seja daquela maneira, não é segundo o meu conceito, não é segundo as minhas ideias. O discípulo de Jesus já está definido pelo próprio Jesus. Ele é assim. Ser discípulo de Jesus não é definido por aquilo que eu penso que é um discípulo. Ser Igreja de Cristo não é definido por aquilo que eu penso que é a Igreja de Cristo. Ser um discípulo de Jesus é definido nos termos do próprio Jesus. E ele aqui, os irmãos notem, que Jesus está-nos a dizer o que nós somos, ou o que um discípulo é. Jesus não está a dizer sejam, tornem-se, se puderem, façam-no. Jesus está a declarar um facto. O discípulo é sal e é luz. Notemos, irmãos, que antes deste nosso texto, do versículo 13 ao 16, Jesus mostra as bem-aventuranças. Este bem-aventurado que é pobre e humilde, de espírito, é manso, é pacífico, é misericordioso, é pacificador, é justo, busca a justiça. E a pergunta que se impõe é: que benefício este tipo de pessoa dá ao mundo?
Que bem permanente, que coisa boa um punhado de seguidores de Cristo pode trazer a um mundo violento, mergulhado no mal e que destila ódio contra o povo de Deus. Este punhado de seguidores de Jesus, porque somos muitos, mas comparado com o mundo somos poucos. O que é que nós, aqui, um punhado de gente no meio da imensidão que é a cidade da Gafanha de Nazaré, pode trazer de benefício a este lugar? É isso que Jesus responde quando Ele nos dá a imagem do sal e da luz. Quais são as nossas responsabilidades como discípulos de Jesus Cristo aqui na Gafanha de Nazaré? Aqui, neste lugar. Ainda que poucos, ainda que humildes, pobres de espírito, misericordiosos, pacificadores, há muito bem que nós podemos trazer a uma sociedade que não quer Deus e que odeia Deus e que odeia o povo de Deus. Há uma responsabilidade da nossa parte e essa responsabilidade divide-se em duas coisas: sermos sal e sermos luz. Então a primeira responsabilidade do cristão é ser sal na sociedade. Sal neste mundo que está em trevas. Jesus usa esta linguagem simples e clara para que todo homem possa compreender o que está a ser dito. Jesus usou duas imagens que qualquer pessoa, por mais pobre que fosse, tem em casa: luz e sal. Toda a gente tem um pouco das duas. A imagem do sal transmite-nos com clareza qual é a responsabilidade do cidadão do reino neste mundo. E o sal tem certas características que todos nós conhecemos. E é com base nessas características que eu quero meditar esta manhã. A primeira característica, quando Jesus diz: vós sois o sal do mundo. A primeira coisa que me vem à mente e que Jesus está a dizer implicitamente é que o sal dá sabor à vida. Uma das utilidades do sal é dar sabor aos alimentos. O sal realça o sabor da comida. E o cristão é aquela pessoa que torna a vida o quê? Melhor, mais saborosa, mais rica. Pelo menos deveríamos ser assim. Eu estou a falar nós no mundo. Nós, no nosso local de trabalho. Nós, lá na nossa casa, lá com a nossa família, lá na nossa vizinhança. Nós deveríamos ser as pessoas que trazem mais sabor à vida, mais sabor ao mundo. Infelizmente, alguns cristãos não transportam esta alegria e este sabor. Irmãos, nós somos os únicos que temos a maior razão de todas para vivermos com alegria. A nossa alma foi salva, os nossos pecados foram perdoados, a nossa esperança é a vida eterna, foi-nos dado um reino. Se nós não temos alegria, se nós não damos sabor, se nós não transmitimos este prazer pela vida, quem é que o vai transmitir, irmãos? Quem? Se nós, os discípulos de Jesus Cristo, lamentamos-nos, lamuriamos e andamos a arrastar quase o cadáver por esta vida, então, o que fará dos outros? Nós somos o sal, que mostra que a vida não precisa de ser vivida na tragédia. Não precisa de ser vivida nas trevas. E nós demonstramos isso pela alegria também com que vivemos. O cristão é aquele que mostra esta alegria, porque sabe para quem vive, e qual é o seu propósito, e qual é a sua esperança. Ele dá sabor à vida. É possível ver esse sabor nas nossas vidas? O sal, irmãos, tem outro elemento que, e aqui talvez seja o ponto de Jesus, que é de conservação. O sal é aquele que conserva do pecado. Esta talvez seja mesmo a ideia central de Jesus. Naquele tempo, e até há pouco tempo atrás, não existia uma coisa chamada frigoríficos, nem arcas, né?
E o melhor meio de conservação era o sal. Não é? O bacalhau vem lá salgado da Noruega, que agora já não vem, mas vinha salgado da Noruega, não é porque ficava muito bom com sal, é porque senão ele chegava cá estragado. O sal é um meio de conservação, para que o alimento não se deteriore. E a salga do bacalhau mostrava isso, não é? Que ele é usado para conservar. E ao longo os cristãos, aliás, são também este meio de conservação na nossa sociedade. O que é que um punhado de gente que se diz seguir a Jesus pode fazer pelo mundo? Nós somos este punhado de sal num mundo que está em total corrupção. Ainda que odiados, maltratados e perseguidos, o mundo não se deteriora por completo pela presença da Igreja no seu meio. Ao longo da história ocidental, vemos quanto bem, irmãos, a Igreja trouxe a esta sociedade, que agora quer expulsar a Igreja do seu meio. Se não fosse pelo povo de Deus, este mundo não estaria como está hoje, estaria bem pior. Estaria bem pior, irmãos. Os irmãos acham que a ideia de direitos fundamentais veio de onde? A ideia de dignidade e de valor do homem e da mulher veio de onde? Se não do povo de Deus. A ideia de misericórdia, de cuidar de órfãos, criando orfanatos, de cuidar de viúvas, de cuidar de leprosos, de cuidar dos doentes, dos enfermos. De onde é que veio essa ideia? Criação de hospitais. Quem é que os criou? A ideia de conhecimento, de ciência, criação de universidades, que hoje essas mesmas universidades odeiam o cristianismo, elas vieram da Igreja. A Universidade de Harvard, que é uma das mais bem conceituadas, foi um puritano. Foi um puritano. E todas as universidades, todo aquele centro de conhecimento foi criado em primeiro lugar para estudar teologia. E com a teologia as demais disciplinas, a matemática, as línguas e as ciências. De onde é que veio o amor pelo conhecimento e pela ciência, se não pela Igreja? Homens como Francis Bacon, pai do método científico cristão. De onde é que veio a apreciação das artes? Muitos dos maiores artistas mundiais foram cristãos, Bach, Handel, Vivaldi e tantos outros, que nos deram músicas que enriqueceram a nossa arte, que enriqueceram a nossa música, todos eles cristãos. Irmãos, ainda que o mundo não reconheça a Igreja é este sal que luta contra a corrupção e a deterioração e dá sabor à vida. Dá sabor à vida. Apesar da resistência, esta cultura decadente é poupada da autodestruição pela influência de Cristo e do seu povo no meio do mundo. Nós não somos chamados para cruzar os braços e reclamar contra as coisas. Vejam como é que o mundo está. Não somos chamados a isso. Somos chamados a preservar aquilo que vale a pena ser preservado no mundo ao nosso redor. Lutar pelas coisas que valem a pena. Sal é este meio de preservação do mundo. E sal, por último, ele não só dá sabor à vida, não dá sabor àqueles que nos rodeiam. Ele preserva o meio ambiente, mas também dá sede. Uma terceira característica é esta: o sal produz sede. Os cristãos, pelo modo como olham a vida, como vivem no mundo, como se relacionam, como vivem os seus casamentos, como negociam, eles devem criar sede nos outros. Sede desta vida, sede de esperança, sede de propósito, sede de Deus na sua própria vida. Irmãos, o problema
é que muitas vezes o nosso sal é insípido, sem sabor. Jesus diz lá no versículo 13: mas se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Aquele sal, o sal não é um mineral estável, só que ele naquele tempo ele era tirado do Mar Morto e muitas vezes vinha com impurezas que lhe tiravam a salinidade, que lhe tiravam as propriedades. E ele tornava-se assim, insípido. E se isso acontecer ao sal, Jesus diz: como lhe restaurar o sabor? A questão é, não há restauração. Se o sal for insípido, ele só tem mais uma utilidade. E essa utilidade é ser lançado na terra e pisado pelos homens. Ou seja, ele torna-se desprezível. Infelizmente, irmãos, a igreja é muitas vezes esse sal contaminado, sem poder de dar sabor, sem poder de conservar, sem poder de criar sede de Deus, porque somos sal cheio de impurezas. Nem somos uma coisa, nem somos outra. Quando a igreja é contaminada pelo mundo, cheia das suas impurezas, ela deixa de ser útil. E ela não só não produz atratividade pela diferença, por esta tão grande diferença entre nós e o mundo, ela produz repugnância. Ela produz repugnância. Nós somos o sal do mundo. No século XVIII, houve um atentado à vida do rei Dom José I. E a família acusada foi a família dos Távoras, conhecido o processo dos Távoras, que em 1759 foram enforcados, foram executados e as suas propriedades sofreram um tratamento especial. Eles foram cobertos, o chão foi coberto de sal, dizendo assim: aqui não nasce mais nada. Esta família foi apagada, acabou. Mas quando Jesus diz: vós sois o sal da terra, Ele não está a dar este elemento de destruição. Ele inverte o sentido. Jesus está a falar de preservação. Nós somos o sal que vai preservar o mundo. Não vai destruir, não vai apagar, vai preservar. Irmãos, não temos que pensar em escalas muito grandes, grandes movimentos, grandes coisas. Pensemos à nossa escala, na nossa realidade. Nós somos esse sal que conserva. Lá no trabalho, por exemplo, as conversas ficam melhores com a nossa presença. Ficam ou não ficam? Ou ficam piores, ou ficam iguais. As pessoas, quando estão ao nosso lado, já não dizem tantas asneiras, porque sabem que nós somos protestantes ou somos evangélicos. Já não têm tantas conversas perversas, porque sabem que nós não gostamos. Nós preservamos ou não preservamos aquele ambiente? Para que não se deteriore ainda mais. Lá na nossa escola, as nossas brincadeiras, as nossas piadas, o nosso comportamento, ele marca a diferença nos nossos colegas. Os nossos colegas já se inibem de dizer e de fazer certas brincadeiras na nossa presença, porque sabem que nós defendemos outra maneira de viver e eles tentam respeitar isso. Somos esse sal que vai preservando a conduta, as palavras, os pensamentos dos nossos colegas à nossa volta. Eu tenho alguma influência na ética de trabalho dos meus colegas? Coisas que já não são roubadas, um horário que é cumprido na íntegra, trabalhos que são bem feitos e não mal feitos, não a despachar. Porque nós e a nossa presença alimenta uma ética de trabalho diferente dos demais. E nós influenciamos os outros nessa ética. À nossa volta, na nossa família, na nossa vizinhança. Quando estamos lá com a nossa família descrente à mesa, quais são as conversas que são alimentadas?
Torna-se mais difícil blasfemar o nome de Jesus com a nossa presença ou é completamente igual? Irmãos, nós somos o sal que traz sabor à vida. Como é o nosso ambiente lá em casa? Como é o nosso ambiente na nossa vizinhança? Como é o ambiente no nosso trabalho? A presença do povo de Deus deve acrescentar sabor à vida, das mais variadas formas. As pessoas têm alegria em estar ao pé de nós. As pessoas sentem-se bem e felizes com a nossa presença. Nós damos essa alegria à vida. Não há alegria do mundo, atenção. Muitas vezes as pessoas gostam de estar ao pé de nós porque nós somos iguaizinhos a eles. Não é isso que eu estou a falar. Mas é pela maneira como falamos, pela alegria genuína que transmitimos. As pessoas sentem prazer em estar ao nosso lado. Ser sal no mundo não significa ser atrativo nos termos do mundo. Não é porque as pessoas só gostam de mim, porque elas podem gostar de mim porque eu digo as asneiras que eles dizem, mando as piadas que eles mandam, tenho a mesma perversidade na minha mente que eles têm, e as pessoas gostam de mim como gostam de qualquer outro. Não é ser aprazível, não é ser bem recebido nos termos do mundo. Mas significa sim viver como cidadão do reino da luz, em humildade, misericórdia e paz no mundo em trevas. Sabes, não és sal de Deus se vives como o mundo. Porque aí significa que te tornaste insípido, imprestável e sem qualquer utilidade. Estás contaminado. Tu não és sal ao ser como o mundo. Quando as tuas palavras, a tua conduta, a tua maneira de negociar, o teu casamento, a tua família, os teus compromissos, os teus sonhos são como o mundo, tu não serves para mais nada, a não ser para seres lançado fora e pisado pelos homens. Tornaste-te imprestável. Percebem o que é que Jesus está a dizer, irmão? Ser discípulo de Jesus não é vir à igreja. Tem que vir. Mas ser discípulo de Jesus não é fazer meia dúzia de coisas ao longo da semana certas. Ser discípulo de Jesus é ser este sal no meio da nossa casa, no meio do nosso trabalho, no meio da nossa turma, no meio dos nossos amigos. É ser sal. Porque se tu não és este sal, não sou eu que o digo, é Jesus, tu tornas-te imprestável neste mundo. Mas Jesus dá-nos uma outra responsabilidade, a responsabilidade de sermos luz. Versos 14 a 16. Em primeiro lugar, Jesus é a própria luz, não é? Ele próprio diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Ele é a grande luz que veio ao povo que estava em trevas. Aqueles que pertencem a Ele são tirados do reino das trevas e transportados para o reino da luz. Consequentemente, nós também somos filhos da luz. Porque este Senhor que nos salvou, Ele é a verdadeira luz. Então nós, filhos da luz, vivemos não tendo relação nenhuma com as obras das trevas. E aqui estão duas ilustrações, a cidade edificada sobre o monte e a candeia acesa em casa. E as duas ilustrações elas estão ligadas pelo tema da luz. A cidade edificada sobre o monte é um ponto de referência. É como o nosso farol aqui da Barra, não é? Ele é um ponto de referência. O farol tem a sua luz destacada lá em cima para ser uma salvação, para ser um aviso à navegação. A referência está ali naquela luz. Os marinheiros sabem que ali é terra. Não vão assim à toa. Eles sabem que ali é terra. E num mundo mergulhado em trevas, onde as pessoas caminham numa escuridão espiritual tremenda, irmãos,
O cristão, a igreja, é um lugar de referência que não se pode esconder. Não se pode esconder. Não se pode esconder o farol. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E o discípulo não se pode esconder. Deus projetou a sua igreja para ser uma cidade no monte que não se esconde, nem se acobarda, mas brilha diante dos homens. A segunda ilustração, irmãos, é da candeia. A candeia não foi projetada para ser escondida, mas para ser colocada em lugar visível, para dar luz, para mostrar a realidade, para mostrar a verdade. Ninguém acende a candeia, ninguém acende a luz e a tapa. E encobre. Isto não acontece em lugar nenhum. Se entrar num quarto sem luz, o que é que me acontece? Eu não aprecio a beleza da mobília, não estou atento a perigos, mas quando eu acendo a luz mostra a verdade. A luz traz a realidade aos meus olhos. Assim o Senhor está a dizer qual é a responsabilidade do cristão neste mundo. Demonstrar a verdade. Iluminar o caminho. Trazer luz a vidas que estão em densas trevas. Assim, verso 16. Conclusão da comparação. Assim, pensando na cidade edificada sobre o monte, pensando na candeia que é acesa lá em casa, assim, brilhe a vossa luz. Para que as pessoas vejam as vossas boas obras. Vejam este viver em misericórdia, em paz, em justiça, em humildade. Para que as pessoas vejam estas coisas na vossa vida. E glorifiquem ao Pai que está nos céus. Irmãos, ser sal e luz neste mundo requer primeiramente uma transformação real realizada pelo Evangelho nas nossas vidas. Ninguém que seja primeiramente transformado pelo Evangelho pode ser sal e luz neste mundo. Não caiam no engano de pensar: eu a partir de agora vou ser sal e luz, vou ser totalmente diferente. Primeiro o Evangelho tem que chegar ao teu coração. Primeiro o Evangelho tem que transformar a tua vida. Primeiro o Evangelho tem que matar o velho homem e trazer à vida um novo homem por Cristo Jesus. Primeiro o Evangelho tem que fazer esta obra transformadora em ti. E quando o Evangelho faz esta obra transformadora em ti, então tu és sal e luz para o mundo. Segundo lugar, temos esta responsabilidade diante dos homens. Somos chamados a trazer a verdade de Deus pela vida que vivemos. Lá na nossa linha de montagem, lá no nosso escritório, lá na nossa casa, lá na vizinhança, na sala de aula, somos mesmo este sal que traz sabor, que refreia a corrupção dos que estão à nossa volta. Somos luzeiros que apontam para a verdadeira luz que é Cristo, que mostram a verdade, que conduzem ao caminho da salvação. Somos este sal e somos esta luz na nossa vida. Cristo não te está a dar a hipótese de se queres ser ou não. Ele está a dizer se és para benefício ou se és imprestável. Se não és verdadeira luz, és uma luz encoberta, sem utilidade, ou um sal sem sabor, que só serve para ser lançado no chão. Também, irmãos, devemos entender que ser sal e luz não é para nós mesmos. Não é para que o mundo veja. Jesus não está a dizer para que os homens vos vejam. Não está a dizer isso, pois não? O que é que Jesus diz? Para que os homens vejam as vossas boas obras. Não a vocês, as boas obras. E glorifiquem a Deus. A vida do cidadão do reino não é para si mesmo. É para Deus.
A razão de viver a vida do reino, de ser tudo aquilo que vimos no versículo 1 a 12, é para que o mundo olhe para Cristo e dê glória a Deus Pai. Irmãos, as duas ilustrações do sal e luz são importantes neste ponto. Porque as duas coisas, quando bem usadas, desaparecem. O sal, ele é posto na comida e nós sentimos a diferença quando a comida tem sal e quando não tem. Mas nós não vemos o sal. Ele desapareceu na comida. Quando nós acendemos a luz, pergunta, já alguém olhou aqui para as lâmpadas hoje? Ninguém. Porque o seu propósito não é para que olhemos para elas, mas para que olhemos as coisas através delas, através da luz que elas nos dão. Ninguém está aqui para apreciar quão bonitas são estas lâmpadas. Ninguém está aqui para olhar para as lâmpadas. Estamos aqui para nos beneficiar da luz que elas nos trazem. Sal e luz desaparecem. E nós não vivemos para nós mesmos. Esta vida da bem-aventurança, esta vida do reino, este ser sal e luz, não é para apontar para nós. Não é para criarmos sede de nós mesmos, irmãos. Irmãos, tragicamente, quantas vezes nós vemos pessoas queridas e amadas que fazem boas obras, mas elas caem no laço do diabo, no laço do orgulho, de se exaltarem, de se gabarem, de quererem mostrar o bem que fizeram. As coisas que nós fazemos, a vida que nós vivemos, o bem que nós vamos semeando, este sal e luz que nós vamos sendo no mundo, não é para olharem para nós, não é para nos evidenciarmos a nós mesmos. Nós vivemos e desaparecemos para que Cristo seja evidenciado e o Pai seja glorificado. Quando Johann Sebastian Bach terminava as suas obras, ele escrevia sempre no fim da pauta, no fim das obras, Soli Deo Glória. Somente glória a Deus. Que todas as nossas obras, irmãos, todo o bem que nós vamos fazendo, todo o bem que nós vamos semeando, toda a nossa vivência lá no trabalho, lá em casa, lá na escola, toda esta diferença que nós somos e a bênção que nós levamos para esses lugares, que as nossas palavras, irmãos, as nossas decisões, aquelas coisas que vamos decidindo ao longo da vida, os nossos relacionamentos, a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, com a nossa esposa, com o nosso marido, os nossos filhos, os nossos amigos, o patrão lá no trabalho, os colegas. Que todas estas coisas tenham no final a mesma expressão: somente glória a Deus. Amém. Irmãos, nós somos sal e luz. A pergunta é: tu és um sal que salga ou imprestável? Tu és uma luz que aponta, que ilumina ou que está tapado? És útil para o reino? És alguém que traz bênção para os outros? Ou és uma inutilidade completa pela maneira como vives? Sejamos sal e luz para a glória de Deus Pai e testemunho de Cristo neste mundo. Que o Senhor nos abençoe.